Glórias a Deus. A graça e a paz a todos, um ótimo dia. Que Deus, rica e poderosamente, possa estar te abençoando neste momento. Que o Senhor possa estar abrindo as portas e as comportas celestiais e fazer com que venha chegar até a ti toda a sorte de bênção. Amados, esse que vos fala aqui é seu irmão em Cristo, pastor Moisés. Estou passando por aqui porque eu trago de Deus uma palavra para a tua vida no dia de hoje. Mas antes eu te peço que você venha se inscrever neste canal, compartilhar essa mensagem por máximo de pessoas que você puder. E se possível for, deixar aí um comentário e não esquecendo de deixar o seu like. Amados, a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36, que nos diz: porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Amados, aqui o escritor aos Hebreus, ele nos orienta como devemos fazer para alcançar as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Nós vejamos que ele primeiro aborda, fala acerca de paciência, que o salmista Davi, no Salmo 40, ele fala que esperou com paciência no Senhor. E o Senhor se inclinou para ele, ouviu o seu clamor e mudou a história dele. Tirou ele daquele lugar e colocou em um lugar firme, pôs os pés dele sobre a rocha. Depois aqui o escritor aos Hebreus, ele fala acerca de fazer a vontade de Deus. Que depois de ter feito a vontade de Deus, nós vamos alcançar de Deus a promessa. E nós vejamos que aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo primeiro a seguir, vamos abordar ali no 22, que fala acerca que Deus mandando ali Saul destruir totalmente aos amalequitas. E nós vejamos que o versículo 20 do capítulo 15 do livro de 1 Samuel, ali quando Samuel foi visitar a Saul e viu ali uns barulhos de animais, e Samuel perguntou a Saul o que era aquilo, porque Deus tinha dado uma orientação, a palavra de Deus. A vontade de Deus era para que Saul destruísse totalmente, não trouxesse nada daquela cidade. E ali Saul respondeu a Samuel que ele fez aquilo que Deus tinha ordenado, mas popô, eles trouxeram ali alguns animais, algo que eles acharam que era valioso para oferecer, para sacrificar ali a Deus. E nós vejamos que no versículo 22 do capítulo 15 do livro de 1 Samuel, ali Samuel ele fala para Saul que se porventura Deus tem tanto prazer em holocausto ou sacrifício, a não ser aquele que obedece a palavra de Deus. E ali Samuel fala mais ainda, fala que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura do carneiro. E às vezes, amados, na maioria das vezes, nós agimos igual a Saul. Achamos que fazer a vontade de Deus é nós oferecer coisas, oferecer um budismo, oferecer uma boa oferta, ou fazer uma campanha, fazer um voto, ou outras coisas mais, que às vezes nós achamos que desta forma é a perfeita e agradável vontade de Deus, ou somos de uma forma errada, nos induzido a fazer isso. E nós vejamos que a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, é aquele que obedece a palavra dele. Aí no livro dos Salmos, no capítulo 40, no versículo 6 e 8, ali quando Deus abençoou a Davi, que Davi fala que Deus colocou os pés dele sobre uma rocha e pôs um novo cântico na boca dele. Davi queria fazer algo para agradar a Deus,
para chamar a atenção de Deus. E Davi, o próprio Davi, ele fala que sacrifício e holocausto não quiseste. Mas Deus ali pediu para que Davi viesse obedecer a palavra dele. Então, amados, o caminho para que as promessas de Deus ela venham se cumprir, o caminho para que você venha ser grato a Deus pelaquilo que Deus fez pela sua vida, chama-se o caminho de você obedecer a palavra dele. O caminho de você alcançar a promessa é quando você procura obedecer. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10, ali fala, seja feita a tua vontade. Mas qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está escrita, é nós obedecer a palavra dele. Davi, ele queria ser grato a Deus, fazer algo a Deus, porque Deus mudou a história dele. E Davi trouxe sacrifício, holocausto, Deus rejeitou. Deus falou, olha, está escrito no livro, obedece o meu livro. Então, irmãos, o caminho que vai fazer com que Deus venha ter prazer na tua vida. Porque tudo isso que você oferece a Deus, um dízimo, que você entrega para Deus, uma oferta, um sacrifício, um voto que você faz, falando de números, dinheiro, isso vem de Deus. Mas a sua obediência, isso é um fruto seu. Isso é uma coisa sua, a sua obediência. Porque os outros sacrifícios, Deus tem que lhe dar para você levar para ele. Mas a sua obediência, o seu louvor, a sua adoração, a sua submissão para ele, isso que é a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o caminho de você tomar posse das promessas de Deus chama-se o caminho de obedecer a palavra dele. E que Deus possa continuar falando ao seu coração.